nome é Diana, eu trabalho com educação desde os meus 15 anos de idade. Eu tive a minha primeira turma, tinha 17 anos de idade e hoje eu tenho 36. A gente nunca tá pronto, assim, a gente nunca tá terminado, né? Para mim, estar na educação é uma busca constante de descobertas. E estar dentro dela há muito tempo não significa que eu terminei, terminei de aprender. Eu trabalho atualmente na Alemanha, numa Kindergarten, que é uma escola de educação infantil, e trabalho numa turma de crianças de 3 a 6 anos. E eu tenho de 10 a 16 alunos, no momento 13. A mentoria com a Ana e com o Rodrigo foi fantástica. Para mim foi muito impactante. Muitas coisas, muitas dúvidas, assim, muitas inquietações que eu tinha com relação à educação há muitos anos encontraram um lugar bem especial depois dessa vivência. E fazer a mentoria com a Ana e com o Rodrigo foi poder pegar todos os nós que ficaram desatados, não todos, as pontinhas que ficaram soltas, e poder ter essa experiência incrível, individualizada, de conversar com eles em casos muito específicos que eu estava vivendo na minha sala de aula, né? Então, eu fazia vídeos ou gravava áudios para eles com algumas reflexões, com coisas que eu gostaria de discutir a respeito, com pessoas que já estão há muito tempo na educação viva e consciente, e foi uma experiência muito individualizada, foi muito bacana mesmo. Eu acho que uma das coisas muito importantes para mim nessa mentoria foi perceber muito do que eu já sou capaz. Muitas das respostas que já estavam dentro de mim. E eu estava insegura, né, de se eu estava tomando um caminho que condizia com esse caminho que fazia tanto sentido para mim, que é da educação viva e consciente. Então, eu tinha sido exposta brevemente à educação viva e consciente, e muitas reflexões vieram à tona, muitas dúvidas, muitas inquietações, muitas respostas também, muitas soluções. Mas eu estava insegura naquele momento de simplesmente fazer isso sozinha, né? Eu precisava de uma oportunidade de discussão com alguém que estivesse dentro dessa abordagem. E essas discussões me trouxeram a oportunidade de ver que eu estava muitas vezes com muitas respostas já, né? E a Ana e o Rodrigo fizeram questão de apontar isso muitas vezes, né? Veja como você já está trazendo muitas respostas. E para mim isso foi bastante motivante. Tinha alguns pontos bem específicos que eu tinha em mente quando eu me inscrevi para a monitoria, e eu não tinha certeza se no final das contas a gente ia trabalhar isso ou se ia tomar outro rumo, mas eram, acho que, inquietações importantes que estavam acontecendo dentro de mim. E uma delas era com relação ao julgamento. Você julgar a criança, você não enxergar a potência dela, né? Olhar para a criança naquilo que está faltando e não naquilo que é extremamente potente, naquilo que ela tem. E também o julgamento das famílias, de pensar que nós, profissionais da educação, já estamos fazendo tudo o que a gente poderia estar fazendo já, e a família que está fazendo um monte de coisa que não deveria estar fazendo. Eu queria sair desse meio, dessa
dessa perspectiva. Eu queria sair dessa perspectiva e eu achei que ia demorar mais tempo. Mas eu trouxe alguns exemplos para Ana e para o Rodrigo e por meio desses exemplos a gente conversou muito, a gente refletiu e foi bem mágico, assim, parece que eu tive uma mudança de perspectiva, pelo menos nesse caso específico, e é um caminho que agora eu sei como trilhar e eu posso aplicar para outras situações, né? Olhar para a criança dentro da sua potência, isso é fantástico, é muito poderoso. E eu não achei que ia ser tão simples, eu achei que ia ser muito mais difícil chegar nesse ponto de mudar de perspectiva, mas eu acho que eu já estava muito pronta para isso, porque eu não tinha imaginado quanto que eu poderia fazer de educação vivo-consciente dentro da minha sala de aula, estando num sistema pronto já, né? Que eu pensava na escola AINI, por exemplo, e pensava, poxa, tudo ali já foi concebido para ser escola, né, uma escola viva e consciente. Eu não estou numa escola viva e consciente, eu estou dentro de uma outra estrutura em que eu respeito também. Então, como que eu posso fazer essas coisas se juntarem, né? E eu fiquei muito surpresa de quanta margem existia para poder fazer isso. E muito da mudança ela é interna, né? Ela não está no contexto, ela está dentro de você. Ela está em como você vê as situações, em como você interage com as crianças, as escolhas que você faz, as conscientes de não direcionar determinados momentos que não precisam ser direcionados. E no espaço em que eu trabalho não existia nenhuma obrigatoriedade assim, de direcionar em determinados momentos em que eu estava direcionando, né? Então, vamos dizer que eu estava direcionando as crianças para além daquilo que ainda era esperado. Então, foi possível em muitos momentos dar esse espaço para a criança de liberdade e descoberta da sua potência. E o meu olhar com relação à individualidade da criança também mudou bastante. Perceber dentro dela, olhar as tendências mínimas que elas tomam e fomentar isso, né? Dar oportunidade para que elas continuem explorando isso que é tão bonito e tão natural. O meu olhar com relação à brincadeira livre também mudou bastante depois de todo esse percurso. Conseguir enxergar o quanto a criança precisa de respeito do tempo próprio para desenvolver um projeto próprio. E que não é o tempo que eu vou colocar da atividade de 30 minutos marcado que vai fazer com que a criança aprenda alguma coisa. Tudo vai acontecer no tempo dela, né? E assim como é para todo mundo, todo ser humano, a gente também, adulto, né? A gente vai aprender as coisas no nosso tempo. Não adianta que a gente fale um monte de coisa, se você não está no momento em que você está pronto para absorver aquilo, você não vai absorver. E com a criança, acho que mais autêntico ainda, né? Isso. Ela vai aprender no tempo que ela está pronta para aprender, não na hora que a gente está querendo que ela aprenda. E tem uma coisa muito interessante também. Passando pela monitoria com a Ana e com o Rodrigo, eu tive a oportunidade de perceber muitas situações em que o espaço em que eu estou trabalhando atualmente já está de acordo com uma educação viva e consciente que eu não estava enxergando antes, né? Algumas oportunidades
do dia a dia em que, enquanto eu estava com a minha cabeça, poxa vida, como que eu posso fazer para trabalhar com a educação viva e consciente, achando que ia ser impossível, quando eu parei, eu olhei para dentro do meu espaço e vi que, peraí, isso aqui, dessa forma que já tá dentro, né? E o que mais que eu posso fazer para aprimorar e dentro do espaço que eu tenho, né? Dentro das possibilidades que eu tenho. Então, foi muito valioso para mim poder, inclusive, valorizar mais o espaço que eu estava trabalhando quando eu consegui enxergar essas brechas. Peraí, eu acho que tem muito ainda, né? Muita margem para o que ser feito. Queria agradecer a Ana e o Rodrigo imensamente pelo tempo que eles que eles levaram para dar muita atenção para as minhas demandas. Eu cutuquei eles bastante, eu sei que eu dei trabalho, mandei muitas situações para eles, gravei vários áudios, muitos vídeos longos e eles me incentivaram a fazer isso e sempre disseram, não se segura, manda tudo aquilo que tá pulsando. E às vezes eu mandava algumas coisas que eu não tinha certeza se era o foco que eu queria tomar, mas essa necessidade de controlar, né, que eu percebi nesse momento. Talvez eu não tenha que controlar nada, talvez eu vou mandar um monte de coisa para eles mesmo e dentro disso vai aflorar aquilo que tiver mais à tona, vai vir e pronto, né? E foi o que aconteceu com relação à questão do julgamento e da visualização da potência da criança, né? Eu comecei falando de outros assuntos com eles e essa sensação que estava mais inquietante dentro de mim surgiu. Mais cedo do que tarde surgiu. Então, eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade, recomendo muito. Eles são extremamente atenciosos, profissionais e reflexivos e com uma escuta muito fantástica e pessoas adoráveis também de lidar. Um beijo enorme para vocês.